Enquanto, meus caros, eu não decido me retirar definitivamente, e eu já venho avisando vocês que está chegando o momento, cada vez chega mais perto o momento de eu me retirar, por vários motivos. Não só por causa de provável lei de misoginia e por decreto presidencial. Isso contribui, lógico. Ninguém está afim de estar se incomodando à toa. Ainda mais que eu considero que eu realizei o meu objetivo. Eu comecei no tempo certo. Eu não poderia ter deixado para depois. Então, quando a coisa começou a ficar ruim mesmo, eu já tinha abordado tudo. Porque eu digo para vocês, eu abordei tudo. Todas as principais, e até as que não são tão principais, falácias feministas e femininas, eu desconstruí. Tudo que vocês imaginarem. Tem os haters, por exemplo, eu vejo às vezes comentários. Não, porque o canal do Dom Sandro fala só sobre leis. Não, estão errados. Estão errados. Eu falo sobre tudo. É só vocês darem uma olhada aí nos vídeos recentes para verem como o assunto é diversificado. Agora, é lógico que eu fui o canal que mais abordou leis. É óbvio. No total, sim. Ninguém citou mais nomes de políticos do que eu. Mas não foi só isso. Eu abordei todos os assuntos. Desde o nessa analita, o profano feminino, até a história da ideologia feminista e como elas agem, a ideologia age e como ela está infiltrada. Então, eu alcancei o meu intento. Faz tempo que eu estou aqui. É o primeiro canal que o produtor colocou o rosto e falou esses assuntos espinhosos, porque tinha uns caras que falavam, mas criticavam apenas a ideologia feminista. Eu fui o primeiro a falar coisas que ninguém ousava falar. Foi um espanto. E então, assim, ó, eu já, nessa parte, eu já estou tranquilo. É, também tem a questão, assim, que realmente, como eu já considero que eu completei tudo, praticamente, eu quero aproveitar agora. Aproveitar a minha vida. Não que eu não tenha aproveitado, mas a questão dos vídeos, querendo ou não, ocupa muito, muito tempo. Então eu não quero ter que bolar um vídeo para fazer. Porque antes eu tinha pressa, porque eu queria combater o sistema de uma vez. Mas agora que eu abordei todos os assuntos, eu não tem por que eu
sacrificar ainda mais tempo abordando assuntos que eu já abordei. Então eu quero aproveitar, descansar um pouco, não ter mais esse compromisso de fazer vídeos. Eu sei que o pessoal gostaria que eu continuasse fazendo vídeos pro resto da vida, mas eu já disse que isso é impossível. Eu não sou um youtuber profissional. Então, eu não tenho que continuar uma carreira no YouTube para guardar um dinheiro para o futuro. Eu fiz isso por causa própria, porque eu quis. Até agora há pouco eu caí num vídeo de um produtor que abordava assuntos masculinistas, mas agora ele já meio que escanteou os vídeos masculinistas. Dá para se considerar que ele não é mais um produtor masculinista. Mas ele não é ruim, não é ruim. Aí ele, em determinada hora, ele diz que estava cansado do tema mulher, falar em mulheres e esse tipo de coisa. Bom, eu acredito nele. Realmente, eu acredito que que ele se entediou de falar de problemas envolvendo mulheres. Porque isso eu avisei. Esse assunto era para homens determinados naturalmente. Homens que vinham naturalmente abordar esse tema, que estavam engajados, motivados a falar nesse assunto. Quem veio para surfar na onda não tinha motivação necessária para continuar. É por isso que eu fiquei tanto tempo. Porque eu tinha a motivação necessária. Eu não estava aqui para ganhar dinheiro. Eu não esperava que eu seria tão boicotado. Realmente isso foi uma safadeza da plataforma. Amando do sistema, lógico. Então é crível que certos produtores tenham abandonado porque sofreram algum revés e aí já desistiram. Desistiram porque não tinham aquela vontade mórbida de continuar. Ou outros que mudaram o assunto porque também não eram motivados. Para abordar esse assunto repetidamente, tem que ter uma motivação natural, e eu tinha isso. Por isso que eu continuei mesmo com o canal boicotado. Mesmo perdendo tempo fazendo vídeos, para ter vídeos em que eu ganho R$ 50. Mas não, eu estava fazendo isso porque eu queria. E agora, os assuntos que eu trouxe estão em todos os lugares. Caiu na boca de político, Congresso, Palácio do Planalto, mídia aberta, internet. Surgiram um monte de youtubers diretamente do valão do esgoto para nos atacar.
para me atacar. Então, o sistema fez matérias, agora apelaram para leis, projetos de leis, porque as matérias não tinham surtido efeito. Nós estávamos conseguindo causar danos e mudança de pensamento. Era isso que eu queria. Mudança de pensamento dos homens. Os homens enxergarem a realidade. Porque era demais, as mulheres estavam deitando e rolando. Agora as mulheres, elas já não têm mais esta hegemonia no discurso. Vocês percebem? Já os homens já questionam. E nós não precisamos que todos os homens despertem. É lógico que vai continuar esses tranca-ruas aí. Esses amontoados de fezes anfíbias. Mas não importa, deixa que eles continuem. Deixa que eles se arrebentem. Vai ser bom para eles. Mas nós não precisamos. Uma quantia razoável já abala o sistema. E está abalado o sistema. Então, assim, para continuar aqui, teria que ter motivação. O produtor que não tem motivação, ele desiste ou muda de assunto. E eu abordei, assim, todos os assuntos. Alguns falaram que não, eu abordava só leis. Negativo. Não abordei só leis, não. É completo. É completo. Eu abordei sobre todos os assuntos. É só verificar os vídeos aí que vocês vão ver que não são só leis. E outra, está falando só de mulher. Mas se você se propõe a combater o sistema feminista, como é que você não vai falar de mulher? É que nem você botar um canal de mecânica e não falar de motor. Mas parece que tem uma cambada de idiota na internet. Só pode. Então, dito isso, eu me considero diferenciado, sem querer me gabar, mas pelo tempo que eu estou aqui e pelo que eu já fiz, não é qualquer um que pode chegar e dizer que fez o que eu fiz. Mas eu já estou avisando vocês que eu já concluí, eu acho que o meu trabalho. Não vale a pena eu continuar mais. Eu quero dar uma descansada, aproveitar aí alguns presentes que eu concedi a mim mesmo. Uns presentes aí que fazia tempo que eu queria conceder a mim. E então, preparem-se. Eu sei que muitos me mandam mensagens dizendo que eu fui o salvador deles e que eles vão se lembrar de mim para sempre. Eu agradeço isso do fundo do coração. Eu fico grato por isso. Realmente isso satisfaz todo o trabalho que eu tive, o frio que eu passei, o calor que eu passei, o tempo que eu perdi. As tentativas de me derrubarem, eu agradeço e vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar de mim
porque o sistema não vai ser mais o mesmo. Eu queria isso. Não era possível que continuasse do mesmo jeito. Tinha que mudar. Não poderíamos só nós sofrermos prejuízos. O sistema constituído e as mulheres intoxicadas também tinham que pagar a sua parcela. Então, eu vou fazer mais alguns vídeos, mas eu estou adiantando. Eu trouxe aqui mais uma contribuiçãozinha aqui sobre os candidatos e sobre como nós vivemos em uma sociedade que o Peter Zorab disse muito bem em seu livro, ela gira em torno do feminino. Lula e Flávio Bolsonaro intensificam disputa pelo voto feminino às vésperas do início oficial da campanha. Quer dizer, para eles só existe o voto feminino. Tudo bem que elas são a maioria, mas elas não são a maioria absoluta. Nós temos poder de não reeleger um candidato. O problema é que o homem, ele não é engajado, coletivista, que nem são as mulheres. Então, os homens, por toda a história, eles meio que trabalharam sozinhos ou em pequenos grupos. E as mulheres sempre foram coletivas. E agora, ainda mais, com o feminismo, elas viraram um ente coletivo. Então, os candidatos sabem que os homens são dispersos, mas as mulheres agem como um coletivo. Se elas penderem para um lado, elas vão para aquele lado. E se tornam decisivas. Nós poderíamos ser decisivos, mas nós não temos esse coletivismo. É uma pena. Está na hora de nós abandonarmos rixas centenárias, milenares, porque a coisa agora está tudo pronta. Não há mais por que os homens estarem se digladiando com toda essa tecnologia aí. Nós não estamos mais no tempo do medieval, no tempo das cavernas. Temos que largar dessa rusga. É claro que vai ter os tranca-ruas, né? Mas deixa eles para lá. Então, aqui, ó, os dois principais nomes da corrida presidencial de 2026, Lula e Flávio Bolsonaro, direcionaram seus discursos ao eleitorado feminino durante agendas realizadas neste sábado, dia 8, em São Paulo. Em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, Lula participou do evento do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que completa 30 anos, enquanto Flávio Bolsonaro esteve em Itapetininga, no interior do estado, em um encontro voltado às mulheres. Não adianta. A direita, ela vai para o lado e vai para o lado da derrota. O senador defendeu a criação de uma central da mulher, eu já tinha comentado, para atendimento e proteção de vítimas de violência, afirmou que pretende indicar homens e mulheres para o Supremo Tribunal Federal, caso seja eleito. Várias notícias falam diretamente que ele quer indicar mulheres, porque só tem uma. Parece que ele quer indicar mais mulheres. Então,
que podemos esperar? Lula fala sobre divisão. Agora, olhem aqui o candidato à reeleição. Lula fala sobre divisão de tarefas e violência contra a mulher. Lula também dedicou parte de seu discurso ao eleitorado feminino, durante o evento que marcou os 30 anos do MTST, em Taboão da Serra. O presidente afirmou que os homens precisam participar das tarefas domésticas e mencionou a presença das mulheres no mercado de trabalho. Eu pergunto para vocês, vocês acham que o Lula, em todas essas décadas que ele se dedicou exclusivamente à política, ele participou de tarefas domésticas? Vocês conseguem me afirmar isso? Eu digo que não. Ele nunca participou de tarefas domésticas. Mas, como todo populista, ele fala isso. E lembrem das frases que ele já largou sobre as mulheres. É uma coleção de frases. Ah, mas daí as feministas ficam, ó, bico calado. É o chefão, né? O petista disse que compareceu ao evento na condição de presidente da República e afirmou que respeitava a legislação. Durante sua fala, abordou a divisão de responsabilidades dentro de casa e a busca das mulheres por autonomia. Ele deve ter dividido a responsabilidade dentro de casa, que é uma coisa séria, né? Coisa séria. Desde os tempos do ABC até agora. Nossa, eu até imagino ele de avental fazendo a comida. E a busca das mulheres por autonomia. Mas mais autonomia que as mulheres têm? Segundo Lula, o homem precisa aprender a trabalhar na cozinha para ajudar a mulher. Olha o pensamento do político. As mulheres, elas já largaram o lar há muito tempo atrás. Cuidar de filhos, limpar casa, fazer comida, cuidar do marido. Elas já abandonaram essas tarefas há muito tempo. É comida pronta, máquina de lavar roupa, empregada doméstica, comida entregada pelo motoboy. Mas o Lula ainda fala que o homem precisa aprender a trabalhar na cozinha para ajudar a mulher. Se nem a mulher vai para a cozinha. O presidente também diz que as mulheres aprenderam o caminho do mercado de trabalho. Ah, realmente. Aprenderam o caminho do mercado de trabalho, vão se dar mal, mas agora é tarde demais. Porque ninguém gosta de ficar em casa limpando o chão. Ah, mas que interessante aqui. Então quer dizer que as mulheres não têm mais obrigação de ficarem trabalhando na cozinha. Elas não têm mais, elas não gostam de ficar em casa limpando o chão. Mas os homens têm que fazer isso. Os homens têm que prover a casa, fazer os consertos da casa, telhado, quintal, reparos no portão, conserto do carro.
E ainda ele tem que colocar o avental e ir fazer comida. E pegar o rodo e limpar o chão. As mulheres não gostam de ficar limpando o chão. Agora, os homens têm que ir limpar o chão. Quer dizer, é algo que é hospício isso. Lula relacionou ainda a defesa das mulheres à responsabilidade dos homens no combate à violência. Claro, a violência contra as mulheres é só culpa dos homens. Não há números adulterados, não há números inflados. As mulheres, elas são perfeitas no casamento. Elas só pedem o divórcio quando tem um bom motivo. É tudo isso. Segundo o presidente, a busca por sobrevivência, respeito e dignidade não deve ser tratada como uma pauta exclusiva das mulheres. Mas está sendo tratada. Essas pautas de respeito e dignidade e sobrevivência é exclusiva das mulheres, porque os homens se virem. A única coisa que eu vejo é aprovarem mais penalizações para os homens. Aumento de penas, criação de novos crimes que antes não existiam, jurisprudências que estendem a interpretação que nem um elástico. É só isso que eu vejo. Eu só vejo os homens levando tufo. Mas não, as mulheres têm que serem protegidas. São as mulheres que não querem mais casar, em sua maioria. São as mulheres que não querem mais ter filhos. São as mulheres que criam esses movimentos anti-homem. São as mulheres que estão hipergâmicas, rejeitando quase que a totalidade dos homens. Saiu uma reportagem no Globo Repórter, eu não assisti, mas eu vi eles falando sobre a solteirice no Brasil. E adivinhe, na propaganda do programa, grupos de mulheres comemorando a solteirice. Então, assim, as mulheres estão felizes solteiras. E realmente, é que eu falei, se elas tiverem um pouco de dinheiro, elas não vão querer mais relacionamentos. Se elas precisarem ficar sem homens, elas vão ficar sem homens. Então, seus cavaleiros brancos, a derrocada da sociedade é por culpa das mulheres, não por culpa dos homens. Seus lambesaltos. Tomara que vocês conheçam a sala do fórum. Era isso aí, pessoal. Mais uma prova de que as coisas são em prol das mulheres. Mas isso já está trazendo consequências. E não vai ser bom para as mulheres. Nós vamos tentar, nós já estamos embaixo do açoite há muito tempo.
nós vamos tentar, pelo menos, levar menos açoites. Entende? Não quer dizer que nós não vamos sofrer, mas nós vamos tentar sofrer menos. Certo? Era isso aí, pessoal. Até mais.